Bom dia, queridos alunos e alunas. Estamos mais uma vez aqui, pela graça de Deus, e vamos trabalhar a teologia dos escritos paulinos. Eu quero só mostrar rapidamente o plano de aulas que já enviei para vocês, só para que de repente possa haver alguma dúvida, não é? O material de pesquisa está aí, Teologia Paulina, Dr. Augusto Nicodemo Lopes, e a Teologia do Apóstolo Paulo, de Hermann Heidelberg. Eu estou baseando esse trabalho nesses dois teólogos. E temos os comentários aí dos livros, que deve ser material para vocês terem a vida toda, trabalhar, estudarem, né? Porque é impossível a gente trabalhar cada uma dessas cartas. Nós vamos falar da teologia de uma forma geral, mas as cartas eu vou incluir, mandar para vocês um pouquinho de cada um, né, como um material suplementar para vocês trabalharem mais adiante. Bem, os vídeos são esses, que vocês devem assisti-los, né, que vale nota, e aí vem a avaliação, a leitura de livros dos indicados com resumo. Mais adiante eu vou dizer qual livro vocês vão ler. E assim também os vídeos, todos aqueles vídeos, e uma prova escrita, que durante o período de aulas eu vou colocar para vocês umas perguntas para que vocês possam responder no final. Bem, a avaliação primeira é a leitura do livro. Dentre aqueles livros, estou escolhendo o livro, que é a Teologia do Apóstolo Paulo, de Hermann Heidelberg, páginas 47 até 88. Eu podia pedir o livro todo, mas só estou pedindo essa quantidade, não é, de páginas. E quero que faça um resumo, no máximo 2 laudas. Isso vai valer 7 pontos. Faça um trabalho bom. E também os vídeos que já mostramos na página anterior, vale 3, se assistir todos os vídeos. E mandaram uma indicação para mim. Eu assisti vídeos tais. Isso vale 3 pontos, aí forma a primeira nota. Depois vem a avaliação 2, vocês vão ler a Epístola aos Romanos toda, a leitura e a indicação de que leu, eu li, vale 3 pontos. E a prova escrita sobre toda a matéria dada, inclusive as leituras, vale 7 pontos, mas não fiquem preocupados, porque eu vou colocar as perguntas para que vocês possam responder essas provas, né? O restante disso aqui são as aulas que vocês têm, e eu não vou passar muito tempo com isso. Então vamos já às aulas, certo? Quero que vocês vejam todo o material que nós temos. Bem, como eu falei, Teologia Bíblica dos Escritos Paulinos, baseado nos livros Teologia Paulina, de Dr. Augusto Nicodemo Lopes, e a Teologia do Apóstolo Paulo, de Hermann Heidelberg. Eu fiz uns extratos e acrescentei algumas coisas mais. Está tudo contido aí nesse material dos dois teólogos, não é? Então, nós vamos estudar nesse primeiro módulo as cartas de Paulo, suas cartas, sua fonte teológica, mudança teológica no seu ministério, Jesus e Paulo, existe uma relação? A diferença entre Paulo e demais autores do Novo Testamento e o MIT da pregação de Paulo. MIT quer dizer centro. Bem, Paulo escreveu 13 dos 27 livros que temos no cânon neotestamentário. A análise cuidadosa desses livros mostrará o pensamento e a mensagem paulina. Paulo é o maior intérprete do Novo Testamento. A pregação de Paulo era controlada pela consciência de que os últimos dias raiaram, dias de cumprimento das antigas promessas dos profetas de Israel, nos quais a nova era, a nova criação é inaugurada em Jesus Cristo. As cartas de Paulo é parte da revelação especial de Deus para a sua igreja. São inspiradas, autoritativas e verdadeiras. Não é fácil fazer teologia de Paulo.
precisamos de muita ajuda para entendermos o seu pensamento. O corpo das cartas paulinas é formado pelas seguintes cartas: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon. Isso é chamado de cânon longo. Dessas 13 cartas, apenas Romanos 1 e 2 Coríntios e Gálatas não são colocadas em dúvida. Por isso são as cartas principais. Essas cartas principais, Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas, são chamadas cano curto. As demais geram muitas controvérsias. As críticas às cartas começaram a partir do surgimento do método histórico crítico no final do século XVII, através de estudiosos. O método histórico crítico é um método de interpretação das Escrituras Sagradas que pressupõe a libertação de premissas dogmáticas e que adota a razão como principal critério de avaliação do texto bíblico. Ele nasce do iluminismo e dos primeiros traços do que posteriormente será chamado teologia liberal protestante. Alguns questionamentos, como diferença de vocabulário, diferença de temas teológicos, estilos diferentes, eclesiologia muito elaborada para o primeiro século, etc. Paulo escreve ao longo de 15 anos, e alguns fatos sustentam sua autoria das 13 cartas. Usou amanuenses, que são copistas de textos e documentos à mão. Suas cartas tratam de diferentes assuntos levantados por diferentes situações e diferentes igrejas. A eclesiologia do primeiro século já era bem elaborada, como o livro de Atos nos mostra. Mas qual é a fonte teológica? De onde Paulo tirou as ideias que aparecem exclusivamente em seus escritos? Como, por exemplo, a comparação de Jesus com Adão, o contexto da transformação dos corpos dos crentes vivos por ocasião da parúzia, que é a vinda do Senhor, as exortações e recomendações éticas, práticas e morais que ele passa aos cristãos. Sabemos que Paulo era um homem de 3 mundos. Foi educado como judeu, na religião e cultura hebraica, a qual pertencia por nascimento e tradição. Viveu no mundo grego, cuja cultura, religiões e maneira de encarar o mundo eram dominantes em seu tempo. E pertencia ao mundo romano como cidadão do mesmo. Paulo era um homem de imensa cultura. E aí se levanta uma das mais complexas questões relacionadas com seus estudos. Qual destas culturas exerceu maior influência em seu pensamento? Que cosmovisão moldou sua teologia? E que filosofia e religião acabaram por formar seu pensamento? Ou será que foi um pouco de cada? Muitos defendem que Paulo era um judeu da dispersão, influenciado pelo helenismo, pelas religiões gregas, pelo dualismo grego entre o mal e o bem. Influenciado também pelas ideias do neoplatonismo. Alguns, como os antigos estudiosos da escola alemã de Tübingen, chegaram a pensar que Paulo era um grande gnóstico e que suas ideias como união com Cristo, presença de Cristo na ceia, Cristo encarnou, morreu e ressuscitou para salvar os pecadores, foram tomadas de empréstimo por Paulo de antigas religiões pagãs de mistério. Não é? Havia 2 tipos de judaísmo. Isso é bom também entender, para entender Paulo, não é? Existia o judaísmo da Palestina, que era mais rigoroso por causa da presença dos fariseus e escribas. E existia também o judaísmo da dispersão. Por exemplo, Alexandria, Roma e Mesopotâmia, existiam judeus que moravam ali, praticavam o judaísmo mais ameno por causa da distância do templo, o contato constante com os gentios e a força influenciadora do helenismo. Entretanto, mantinham-se leais às principais instituições judaicas, como o sábado, a circuncisão e as leis sobre a alimentação. Paulo era um judeu da dispersão.
foi aparentemente criado em Tarso e sua educação rabínica se deu em Jerusalém. Está lá em Atos 22:3. Paulo, filho de fariseu, recebeu a educação padrão dos judeus nas escrituras sagradas. Muito embora também tivesse recebido uma educação do helenismo, predominou nele sua educação judaica. Assim, devemos buscar nas escrituras dos judeus, o Antigo Testamento, as fontes do pensamento de Paulo. Certamente, comparações e paralelos com o mundo helenista poderão nos ajudar, já que Paulo era cidadão de dois mundos. Mas é no judaísmo do primeiro século que encontramos a matriz do seu pensamento. Mas as influências que pesaram na sua teologia foram, primeiro, os ensinos de Jesus. Certamente recebeu os ensinos dele dos que já eram cristãos anteriormente, como, por exemplo, sobre a ceia. Ele escreve em 1 Coríntios 11, 23 em diante. Segundo, os ensinos da igreja apostólica. Quando Paulo se converteu a Cristo, a igreja já existia. Através dos muitos contatos que teve com os cristãos em Jerusalém e Antioquia, Paulo tomou conhecimento e absorveu o ensinamento da igreja. Ao estudarmos o pensamento de Paulo, devemos buscar entendê-lo à luz das escrituras do Antigo Testamento, do ensino do Senhor Jesus, da mensagem da igreja apostólica refletida nos demais escritos do Novo Testamento e da revelação do Espírito Santo, conforme Efésios 3:4. A mudança teológica do seu ministério, não é? Paulo mudou sua teologia ao longo de sua vida. Sabemos que, apesar de inspirado por Deus, Paulo continuou sendo um ser humano normal, sujeito ao processo de crescimento, amadurecimento e envelhecimento, como todos nós. Obviamente, o amadurecimento trouxe-lhe mais aprofundamento. Ao mesmo tempo, a revelação de Deus não foi despejada de uma vez. Claro que foi acumulando de acordo com a necessidade e ao passar do tempo. Alguns estudiosos acreditam que Paulo passou por um tão grande processo de mudança em seu ministério que não se pode mais falar de uma teologia paulina, mas de várias, que foram se alterando à medida que o apóstolo crescia, amadurecia e mudava. Suas cartas, dizem eles, não refletem o pensamento coerente e unificado, mas sim ideias contraditórias. Mas é importante dizer que as supostas contradições apontadas ter sido explicadas por estudiosos conservadores como diferentes ênfases motivadas pelo caráter circunstancial das cartas. Por exemplo, a aparente contradição entre a atitude crítica do apóstolo para com a lei de Moisés em Gálatas e sua atitude mais amena e branda em Romanos explica-se levando em conta a situação em que Paulo escreveu Gálatas. Missionários judaizantes querendo obrigar os crentes gentios a guardar a lei de Moisés para serem salvos, e a situação e propósito da carta de Romanos, que é uma explicação mais detalhada do evangelho que ele pregava. Alguns acham que após Paulo escrever a carta aos Gálatas, foi repreendido por Tiago e então mudou a sua maneira, as suas ideias quando escreveu aos Romanos. Essa é uma teologia rejeitada pela maioria dos estudiosos da teologia paulina. Claro que houve um crescimento gradual no seu pensamento, porém este crescimento gradual não implica em contradição interna no pensamento do apóstolo, da mesma forma que o caráter progressivo da revelação de Deus nos traz, ou das Escrituras, não implica em contradição entre as diferentes fases. Em resumo, podemos afirmar o seguinte ponto relacionado com o estudo das cartas de Paulo, visando sintetizar sua pregação. Devemos tomar todas as cartas que reivindicam ter sido escritas por ele e tentar sintetizar o pensamento do apóstolo usando todas elas. Paulo deve ser entendido à luz do background judaico, sem que se despreze sua formação helenista. As fontes de seu pensamento são as Escrituras de Israel, o ensinamento de Jesus Cristo e a tradição apostólica de Jerusalém e de Antioquia. Podemos estudar as cartas de Paulo como todo coerente, muito embora alertas para o fato de que as epístolas do final de seu ministério expressam o pensamento do apóstolo de forma mais completa. Qual a relação entre
Jesus e Paulo? Existe alguma opinião na relação entre Jesus Cristo e Paulo? Dentre elas, as mais comentadas são: Paulo é o verdadeiro iniciador do cristianismo, tendo pregado e ensinado uma religião bastante diferente daquela anunciada por Jesus de Nazaré. Essa opinião afirma que Paulo tomou a figura do Jesus histórico e a transformou no Cristo da fé. Isso por causa das suas principais ideias, como salvação pela fé, união com Cristo, sacrifício expiatório, ressurreição de entre os mortos, exaltação à direita de Deus e o senhorio cósmico de Cristo nunca foram ensinados por Jesus. Então conclui que Paulo teve essas ideias inspirando-se nas religiões gregas de mistério. Questiona o fato de Paulo nunca falar do Jesus terreno, suas obras, milagres e ensinamentos. Afirma que Paulo está interessado somente na morte e na ressurreição de Cristo, tendo deixado de lado os ensinos principais de Jesus. Concluindo também que Paulo abandonou a religião de Jesus, que era o judaísmo reformado, e criou uma outra, que era o cristianismo. Para eles, a igreja cristã, na verdade, deveria ser chamada de igreja paulina. A religião ensinada por Jesus era uma espécie de judaísmo reformado, de obediência interior mais do que exterior. Segundo ponto, Paulo não criou o cristianismo, e sim Jesus. Paulo é somente um expositor da obra de Cristo e de suas implicações. Esta é a concepção tradicional da igreja. As diferenças existentes entre a teologia de Paulo e aquela dos evangelhos explicam-se em termos de complementação e desenvolvimento. Paulo não é o autor da ideia que a morte de Cristo era um ato salvador do Deus da história. Isto tem origem na mensagem do próprio Jesus e nas escrituras do Antigo Testamento. A mensagem da redenção de pecadores mediante fé no Cristo morto e ressurreto já era pregada pelos cristãos de Jerusalém e depois da Antioquia. A ausência de referência nas cartas de Paulo à vida e obra de Jesus, seus milagres, suas palavras, suas obras, seus ensinamentos, explica-se pelo fato de que Paulo escreveu suas cartas às comunidades cristãs já estabelecidas, as quais ele já havia pregado sobre a vida e obra do seu Jesus. É exagero dizer que Paulo não conhece nada do Jesus histórico. Ele cita explicitamente ensinamentos do Senhor algumas vezes. Diversos dos ensinamentos do Senhor estão implicitamente na mensagem de Paulo, como por exemplo, o conceito de que o cumprimento da lei é o amor. Em resumo, podemos dizer que a pregação de Paulo está em continuidade com aquela do Senhor Jesus e também que a expande, aprofunda e desenvolve. Para isto, ele foi constituído apóstolo pelo próprio Deus para ser o maior expositor da vida e obra de Jesus Cristo. Qual a diferença entre Paulo e demais autores do Novo Testamento? Existem diferenças entre a mensagem de Paulo e dos demais autores do Novo Testamento? Sim. Primeiro, há certas doutrinas em Paulo que não ocorrem nos evangelhos, em Atos, nas cartas de João, de Pedro e dos demais, como a ideia de que Adão é tipo de Cristo, ou que os cristãos agora estão livres da escravidão da lei. Segundo, há certas ênfases em Paulo que aparentam contradizer o ensino de outros autores. O caso mais conhecido é o ensino de Paulo sobre a justificação pela fé somente, que aparece contrário a Tiago 2, onde se diz que a salvação é também por obras e não somente por fé. Terceiro, há certas doutrinas presentes nos demais autores do Novo Testamento que estão ausentes em Paulo. A doutrina do reino de Deus ou dos céus, que aparece nos evangelhos, o conceito de sacerdócio de Cristo e da aliança em Hebreus, entre outros. As diferenças podem satisfatoriamente ser explicadas. Primeiro, as doutrinas que ocorrem somente em Paulo são resultado da contribuição do apóstolo para o cânon do Novo Testamento. Como intérprete autorizado por Deus para explicar as escrituras do Antigo Testamento e os eventos relacionados com a pessoa e a obra de Cristo, Paulo recebeu e transmitiu determinados aspectos do Evangelho, como também determinadas interpretações do Antigo Testamento e certas implicações das boas novas que não haviam sido percebidos por outros autores bíblicos. Não há contradição real entre Paulo e Tiago e o que a igreja vem afirmando desde a época dos pais apostólicos.
A fé que Paulo recomenda não é a fé que Tiago condena. E as obras que Tiago recomenda não são as obras que Paulo condena. Basta que você leia Paulo e Tiago em contexto para perceber que existe, na verdade, apenas diferentes ênfases. O fato de que Paulo não menciona a doutrina do sacerdócio de Cristo ou do pacto, como ocorre em Hebreus, por exemplo, não quer dizer que ele não as conhecia ou que discordava delas. E agora, qual o mito da pregação de Paulo? A teologia de Paulo é um imponente edifício para o qual havia uma porta de entrada que dava acesso aos seus mais diversos compartimentos, salas e andares. A questão é muito simples. Qual a doutrina, conceito, motivo ou elemento central na pregação de Paulo em torno da qual podemos organizar sua teologia? Seguindo a sugestão de Christian Becker, professor de Novo Testamento em Princeton, Augusto Nicodemos afirma: entendemos que existe uma cerimônia e uma contingência no pensamento de Paulo. A coerência tem a ver com as estruturas fundamentais de seu pensamento, aquilo que o unifica e que serve de base. É um conjunto de ideias que formam o centro coerente do seu pensamento. A contingência refere-se ao fato de que Paulo refletia e escrevia à medida em que as circunstâncias o exigiam. O grande estímulo para suas cartas foi exatamente as necessidades das igrejas que ele fundou e outras que não fundou. Roma, por exemplo. Foi respondendo a estas necessidades que Paulo elaborou muitos dos tópicos de sua teologia, como, por exemplo, a doutrina da salvação pela fé somente, em reação à invasão judaizante na Galácia, que pregava as obras da lei como necessárias à salvação. O mito do pensamento de Paulo pode ser sintetizado como a proclamação e explicação do tempo escatológico de salvação, inaugurado com o advento de Cristo, sua morte e ressurreição. É desta perspectiva que, sob esse denominador, que todos os temas diferentes e isolados da pregação de Paulo podem ser penetrados e entendidos em sua unidade e sua relação mútua.